Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um evento especial no Emprega, Oficina de Negociação 360. Bom dia, Rodolfo, um amigo, um parceiro que se disponibilizou para estar aqui com a gente hoje, trazendo um pouquinho desse grande conhecimento de negociação que ele tem. O Rodolfo, ele é especialista em negociação, professor convidado da FGV e autor do livro Negociação 360. E hoje a gente tem um dia diferente, novo, porque a gente está inaugurando um ambiente temático no Emprega totalmente destinado ao tema de negociação, que é uma competência transversal que você vai utilizar na sua carreira em diversas áreas, seja na área de direito, seja na gestão de projetos, seja em recursos humanos, enfim, é uma competência fundamental para o desenvolvimento profissional e esse ambiente vai estar destinado somente ao tema negociação. E a gente começa com uma palestra diferente, que são as piores dicas de negociação, para que você possa entender se você também acredita nessas dicas e se você também usa isso no seu dia a dia. Então, o Rodolfo vai falar um pouquinho sobre isso. Ao longo do dia, no ambiente de negociação, vocês vão poder participar de mini cursos focados em negociação em vendas, vão poder ver conteúdos disponíveis. Tem um checklist super bacana também no ambiente de negociação para te ajudar a iniciar o seu processo de negociação ou planejar o seu processo de negociação. E tem dicas de livros, né? Livros super bacanas para quem quiser se aprimorar no tema. Temos certificados hoje, temos premiações, tem descontos em cursos, enfim, tem muita coisa legal. E a gente termina o dia às 4 da tarde com uma palestra incrível, que é como negociar salário. Eu acho que essa palestra vale para todo mundo e é fundamental aí para quem está entrando no mercado de trabalho e também para quem está buscando um upgrade, uma promoção. Rodolfo, muito obrigado pela sua presença aqui no Emprega hoje. Tenho certeza que esse dia vai ser recheado de informações, dicas. A todos, por favor, participem, deixem suas perguntas no chat, que ao longo da conversa, da palestra e também no final da apresentação do Rodolfo, eu vou voltar aqui para fazer as perguntas para ele e ele vai poder responder aí as dúvidas e tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Rodolfo, bem-vindo. Por favor, a palavra é sua. Legal, Mark, obrigado aí pela apresentação, obrigado pela introdução, super obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui de volta com vocês no Emprega, essa grande iniciativa aí da Vero. E para falar de um tema, eu gostei muito do que você falou aí, de uma competência transversal, né? Eu acho que, sim, sem dúvida, é uma habilidade que a gente precisa para várias situações da nossa vida, não só para o nosso trabalho, né? Mas para o nosso dia a dia, a gente tá sempre precisa, a gente está sempre tomando decisões, né? Então, eu queria que vocês pensassem, por exemplo, na vida de vocês, né? Pensa nessa semana, né? Hoje é quarta-feira ainda, mas pensa nessa semana, quantas decisões você tomou nessa semana, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Quantas dessas decisões você tomou sozinho, sem precisar consultar ninguém, né? Acho que não são tantas, né? Todas as outras que você não tomou sozinho, você precisou negociar, você precisou conversar com alguém, convencer alguém, concordar com alguém. Então, isso tudo é negociação, isso está muito presente no nosso dia a dia. Acho que isso é uma máxima que todo mundo repete por aí, que a gente negocia o tempo inteiro, e talvez por isso a gente acha que sabe negociar. Isso foi uma constatação que eu tive um pouco tempo atrás, que quando você conversa com alguma pessoa, quando tá tendo uma conversa mais profissional assim, e você pergunta para essa pessoa o que que você gostaria de melhorar, que habilidade sua você gostaria de melhorar, você gostaria de ampliar, você gostaria de investir, né? Faz essa análise aí na sua cabeça. Se quiser escrever no chat, pode escrever. Qual habilidade na sua vida você gostaria de melhorar? Quando eu faço essa pergunta, eu via que as pessoas respondiam assim: eu queria entender um pouquinho melhor de finanças, eu queria me comunicar melhor, eu queria ser mais criativo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, fala que queria saber negociar melhor. É curioso isso, né? E aí eu comecei a investigar por quê, e eu descobri que todo mundo se acha bom em negociação. Todo mundo acha que sabe negociar super bem, né? Todo mundo se acha o ninja da negociação.
E aí eu comecei a perceber que só eu, que estudo isso há 15 anos, é que acho que eu preciso melhorar alguma coisa em negociação. E isso ficou batendo na minha cabeça, isso ficou me martelando, né? E eu tentando entender por que que as pessoas parece que é uma questão de honra, né? Principalmente quem trabalha com venda. Não, eu sei negociar. E aí você pergunta, tá, mas como você sabe que você sabe negociar? E a pessoa não sabe responder essa pergunta, né? Então, hoje eu trago para vocês aqui, eu comecei a entender, eu comecei a perguntar para as pessoas por que que elas acham que sabem negociar. E eu ouvi as mais diferentes respostas. E eu comecei a perguntar para as pessoas o que que é saber negociar de verdade. Para elas, o que que é saber negociar? E aí eu pedi exemplos, eu perguntava, então me diz o que que é para você saber negociar. O que que é? Me dá uma dica de negociação, né? E foi aí que eu comecei a ouvir as coisas mais bizarras do mundo. Então eu comecei a compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo tá vendo minha tela aí, né? Pra gente agora. Para eu trazer aqui algumas informações para vocês. Deixa eu abrir o chat aqui de novo. Pronto, legal, beleza. Obrigado, Clécio. Então, eu comecei a ouvir essas perguntas, né? Eu comecei a ouvir essas respostas, aliás, comecei a entender o que, que as pessoas queriam dizer quando diziam que sabiam negociar. E eu comecei a pegar algumas dessas dicas que as pessoas davam, né? Vamos chamar de dicas assim. E eu comecei a ver que tinha umas pérolas impagáveis. E eu fiz uma coletânea, né? Eu consegui, inclusive, vocês vão ver agora, que um especialista gravasse isso para mim, né? Um especialista gravasse algumas dessas dicas para mim e são elas que eu vou trazer para vocês hoje aqui, tá? Então vamos trazer, é claro que eu fiz aí uma mudança na voz e coloquei um efeito no rosto da pessoa, né? Para que ela não fosse identificada. Então eu vou trazer para vocês aqui agora a primeira das péssimas dicas de negociação que a gente vai discutir nessa primeira palestra aqui de hoje, ok? Então eu vou botar um vídeo aqui na tela, compartilhando o som. Me diz aí, tá com legenda direitinho? Vocês estão ouvindo bem o áudio? Ok, então vamos lá. As piores dicas de negociação que a gente pode ver. Se você ficar dando muita informação, você enfraquece a sua posição. Ele que tem que descobrir as coisas, você não tem nada que facilitar a vida dele. Quanto mais segredo, melhor. Pois é, alguém já ouviu uma dica parecida com essa? Alguém já ouviu alguém falar sobre isso? Que não é para dar informação, que a gente tem que fazer segredo, que o segredo é a alma do negócio e que a outra pessoa é que tem que se virar para conseguir as informações e que não é a sua obrigação dar informação e tal. Então, eu acho muito curiosa essa dica de negociação, né, de não dar informação, porque eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. Na minha visão, informação é essencial para a negociação. Informação é um dos pilares da negociação. É o tijolinho de Lego que você usa para construir a sua negociação. Vamos entender por que isso aqui, né? O que é negociar efetivamente? O que a gente faz quando a gente está negociando? Eu sempre gosto de começar quando eu estou estudando alguma coisa, eu sempre gosto de tentar entender, tentar pegar uma definição, né? Tentar criar uma definição, tentar definir de alguma maneira o que é que eu estou estudando, o que é que eu estou fazendo. Então tem algumas definições que eu acho interessantes aqui. Negociação é a ciência da divisão dos recursos. Eu gosto disso, eu acho interessante porque tipicamente a gente tem um monte de recursos ali, né? Seja dinheiro, produto, tempo. Então, cada pessoa traz alguma coisa para a negociação e a gente começa a dividir o que está ali, né? A gente começa a repartir, ó, um pouco de dinheiro para você, um pouco de produto, um pouco disso para você, um pouco de trabalho para você, né? Também divide o trabalho, também divide as coisas ruins. Às vezes negociar é dividir coisas ruins,
né? Mas tipicamente a gente está dividindo coisas. Tem uma outra definição que eu gosto muito também, que diz que negociar é tomar decisões em conjunto, né? A pergunta que eu fiz logo no início, que decisões vocês tomaram hoje e quais delas vocês tomaram sozinhos? Mas tipicamente, quando a gente está negociando, a gente está tomando um monte de decisões, né? E uma das coisas que mais ajuda a gente na hora na hora da negociação em si é saber quais são essas decisões que a gente está tomando, quais são essas o que a gente está resolvendo durante essa negociação. Então isso ajuda muito a gente a entender o que a gente está fazendo ali, qual é o papel de cada um. Às vezes a gente se perde um pouco. Não, peraí, o que a gente está conversando? A gente perde o foco, sai um pouco da conversa. Então lembrar disso ajuda muito a gente a saber exatamente o que a gente está fazendo ali. Não, gente, peraí, vamos voltar aqui. A gente veio aqui para decidir se vai fechar esse negócio ou não, né? É importante também, por exemplo, quando você vai para uma negociação de salário, que vai ser o tema da tarde, né? A palestra da tarde vai ser uma negociação, vai ser uma palestra sobre negociação de salário. Então é importante entender que quando você está negociando um salário, quais decisões você está tomando, né? Você não está só negociando seu salário, você está muitas vezes negociando seu futuro, negociando uma promoção, negociando a sua imagem, negociando o seu relacionamento, não só com o seu chefe, mas muitas vezes com seus pares também. Então é importante entender que tipo de decisões a gente está tomando. E uma outra definição que é muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente está falando, diz que negociação é um jogo de informações. Olha que interessante. A gente precisa de informação para negociar. Porque é a partir das informações que eu consigo entender o que a outra pessoa quer de verdade. Uma coisa é o que ela fala que ela quer. Outra coisa é o que ela quer de verdade e que ela não quer falar. Então, imagina, por exemplo, se você está negociando com o pipoqueiro. Ah, eu quero pedir desconto pro pipoqueiro. Eu quero que o pipoqueiro dê desconto na hora de eu comprar a pipoca. Tô falando uma coisa bem banal, tá? Uma coisa bem simples e irrelevante. Você não está negociando dinheiro ali, né? Não é dinheiro que você está negociando. Você está negociando o seu ego, a sua vontade de ganhar mais uma, de achar que ganhou mais alguma coisa. Você está negociando um monte de coisa, mas não é dinheiro. Então, ter informação é importante para você saber o que realmente está sendo negociado. O que aquela pessoa do lado de lá quer de verdade. Se você não tem esse tipo de informação, você vai estar negociando a coisa errada. Você vai estar apostando as suas fichas na coisa errada. E há grandes chances de você perder dinheiro, né? Tem uma atividade que eu faço no meu curso e que é o seguinte, é bem curioso e fica muito clara a importância da informação nessa atividade, né? Basicamente funciona da seguinte maneira. Tem dois papéis diferentes que as pessoas vivem nessa negociação, né? É um roleplay, é uma atividade em que cada um vive um personagem, né? Então um deles é o dono de uma cafeteria e o outro é o dono de uma pousada, ok? E essas duas pessoas, elas se encontram na feira, tá? E elas se encontram na feira na barraquinha de laranja, elas estão ali para comprar laranja. Imagina, uma situação super corriqueira. E o dono da pousada vai lá para comprar laranja porque ela faz suco de laranja para os hóspedes, ok? Então ela precisa comprar 8 quilos de laranja e ela vai na feira para comprar 8 quilos de laranja. E imagina que o quilo da laranja custe R$4, ok? E a outra pessoa, que é a dona da cafeteria, ela vai na pousada, ela vai na feira para comprar café porque ela faz um doce com a casca da laranja. Então ela faz esse doce e ela vende esse doce, ela serve com o café, ela vende também na cafeteria dela. Então ela vai lá para comprar 5 quilos de laranja, ok? E a laranja custa R$4 o quilo. E quando elas chegam na banca da laranja, elas se encontram e começam a conversar e elas percebem que naquela barraca o feirante ele tá oferecendo também um saco de laranja de 15 quilos a R$35. E a instrução dessa atividade diz para as pessoas
tentarem chegar a um acordo. Olha, tem um preço que pode ser melhor aí para vocês comprarem a laranja. Se vira aí, conversa aí, discute entre vocês, vê se vocês conseguem encontrar um acordo que valha mais a pena. Negocia entre vocês e vê o que vocês conseguem, o que vocês acham, né? E o que acontece é que as pessoas, elas começam a conversar. Enquanto eu vou falando aqui, eu quero ver se algum de vocês aqui, por acaso, chega na melhor solução, tá? Enquanto eu vou falando, com essa, eu já dei todas as informações que tem, tá? Já dei todas as informações do case. Quero ver se algum de vocês aí consegue encontrar uma solução diferente. O que acaba acontecendo é que as pessoas olham para aquilo, olham para essa negociação e falam assim, bom, eu tenho que comprar 5 quilos, o outro tem que comprar 8 quilos. Não bate 15. Então, acho que é isso que a gente tem que negociar. Aí olha também que o saco de laranja de 15 quilos custa R$ 35. Então, eu tenho que... A divisão não dá certo. Aí começa... Então, as pessoas, assim que leem o caso, elas acham que a negociação é sobre isso. Elas acham que elas precisam negociar quantos quilos de laranja cada um vai levar para casa, porque um vai ter que comprar mais, o outro vai ter que levar mais laranja para casa, não sabe o que vai fazer com a laranja. E nesse ponto, quando elas veem a primeira solução que parece correta, elas param de olhar para o resto. Elas param de buscar outras alternativas. Então, elas ficam com aquilo na cabeça e, invariavelmente, 98% das soluções são nessa linha, tá? Quantos quilos de laranja cada um vai levar e quanto cada um vai pagar, ok? E o principal ponto aqui é o seguinte, é uma solução boa, né? Então, se um vai levar 6 quilos e o outro vai levar 9 quilos, é uma solução boa, é uma solução bem razoável. Porque você olha os valores, você estava pagando R$ 4 no quilo da laranja e de repente você vê uma maneira de você pagar R$ 2,33. É uma solução boa. E a gente para ali. A maioria das pessoas para nessa solução. Ah, tá bom, tá ótimo, vou parar aqui, vou fechar dessa maneira. Só que quando elas param nessa solução, elas deixam de enxergar uma solução que seria ainda melhor. Alguém conseguiu chegar nessa solução? Tem a ver com informação, tá? Tem a ver com trocar informação. Tem a ver com compartilhar informação com o outro. Tem a ver com fazer perguntas. Porque informação, eu costumo dizer que a base da negociação, ninguém sai dando informação à toa e por livre e espontânea vontade. Você precisa fazer perguntas. A gente não está habituado a fazer as perguntas. Então é super importante fazer perguntas. E tem uma pergunta que é chave aqui. Tem uma pergunta que é importantíssima aqui, que é crucial aqui, né? Então, vamos voltar lá nas duas pessoas. Uma queria comprar laranja para fazer suco na sua pousada, outra queria comprar laranja porque ela faz um doce com a casca da laranja para a sua cafeteria. E a chave está aí. Ela só usa a casca da laranja. O que ela faz com o resto? Teoricamente, ela joga fora. Então, uma solução mais do que ideal aqui seria... Vocês podem comprar um saco com 15 quilos de laranja e o que vai acontecer é que uma das pessoas vai ficar com o equivalente a 15 quilos de suco de laranja e a outra pessoa vai ficar com o equivalente a 15 quilos de casca de laranja. Porque eles vão dividir a laranja desse jeito. Não é metade para cada um. É casca para um e suco para outro. E por que as pessoas não chegam nessas informações? Porque não chegam nessa solução. Porque elas não trocam informações. As pessoas deixam de encontrar as soluções ideais porque elas não trocam informações. E repara uma coisa. A informação ela é útil para você encontrar alternativas, para você criar alternativas. Quanto mais informação você tiver, mais alternativas você consegue criar, ok? Então, informação possibilita você encontrar alternativas que te leva a acordos melhores. Foi a partir da informação de o que você vai fazer com a sua parte
que eu consigo encontrar uma alternativa melhor. E daí o céu é o limite, né? Porque você pode, por exemplo, a pessoa que a dona da pousada, por exemplo, o dono da pousada, ele pode falar o seguinte: não, deixa que eu compro a laranja, eu levo para a pousada, eu descasco a laranja, já entrego a casca para você cortadinha. Enfim, aí você começa a encontrar um monte de soluções que vão além do 6 quilos para cá, 9 quilos para lá, etc. É uma solução ruim? Não, não é, absolutamente. E talvez seja esse o problema, porque a solução, exatamente porque é boa, as pessoas param aí, né? Então, é importante a gente ter essa curiosidade de buscar informações, né? Mas como nem tudo é tão fácil assim nesse mundo colorido, é importante a gente entender melhor qual é o ponto da informação, né? Então, só para quem está chegando agora, a gente está aqui nas piores dicas, eu estou numa dica. Uma das piores dicas que tem é a pessoa dizer para você não trocar informações, dizer que o segredo é a alma do negócio, quanto mais segredo, melhor, né? Quando as pessoas entram nesse módulo de quanto mais segredo, melhor, eu digo o seguinte: você não é um espião. Você não trabalha numa agência de espionagem, né? Aliás, eu não sei, se você trabalhar numa agência de espionagem, está fazendo um ótimo trabalho, né? Porque ninguém descobriu até agora. Mas a gente não precisa tratar as negociações com todo esse segredo, tá? Não é o segredo não vai fazer você mais rico e não vai fazer o outro mais pobre, não vai te dar. Pode ser que em algumas situações pode dar mais poder para quem tem mais informação, mas a informação, quanto mais compartilhada, mais benefícios ela traz. Tá? As melhores soluções nascem quando a gente compartilha as informações, porque é com as informações que a gente consegue encontrar as melhores soluções. Tá? Então, grosso modo, a informação é essencial para uma boa negociação. A informação ela é a base para a gente construir as nossas alternativas. Tá? Só que um problema é o seguinte: as pessoas têm medo de compartilhar informação. E eu super entendo isso. Porque você não conhece a pessoa, às vezes você está começando, é a primeira negociação, você não sabe quem é. Então a gente fica com medo de trocar informação. Como é que a gente faz assim? Como é que a gente pode construir a confiança para ter a tranquilidade em trocar as informações, né? Porque o maior medo é assim: eu vou falar tudo para a pessoa vai saber tudo da minha posição, ela pode me explorar a partir disso, né? Então imagina, você está numa negociação de salário e você diz para a pessoa qual é o mínimo que você pode receber. Qual é o teu medo? Que ela te ofereça aquele mínimo, a menor coisa. E do outro lado a mesma coisa. A pessoa que está lá, do lado de lá, ela tem um teto que ela pode te pagar. Se ela já fala qual é esse teto, você vai atrás desse teto. Então, muitas vezes, as pessoas não compartilham informações com esse medo. Se eu abrir muito, a outra pessoa vai explorar. A dica que eu dou aqui é a seguinte: vai compartilhando informações aos poucos na base da reciprocidade. Como é que funciona isso? Você você abre uma informação para outra pessoa, você fala uma informação, por exemplo, para mim seria muito importante se eu pudesse ter horários flexíveis. Qual é a política de vocês em relação a isso? Então, repara só, eu dei uma informação minha, eu disse que para mim é importante ter horários flexíveis e automaticamente eu pedi uma informação da outra parte. Isso é reciprocidade. E aí você vai medindo. Se a outra parte te der a informação que você pediu, pô, legal, subi um degrau na escada da confiança. Aí a pessoa te dá a informação, você dá mais uma e pede outra. E assim, gradativamente, você vai construindo uma relação melhor de confiança com a outra pessoa. Então você está ali criando as bases para vocês trocarem mais informações de maneira mais livre para poderem buscar alternativas melhores, ok? Então, não seja tão apegado às suas informações. De novo, você não trabalha numa agência de espionagem. Seja mais... compartilhe mais as informações, porque normalmente daí você consegue extrair acordos muito legais.
Vamos para a segunda dica aqui? Você não precisa da opinião de ninguém, não. Faz o que você achar melhor e depois as pessoas que se virem para fazer o negócio funcionar. Nossa, isso aqui é bizarro, né? O que essa dica tá falando é que é para você negociar sozinho, tá? Especialmente quando você tem uma negociação mais complexa que envolve outras áreas, que envolve outras pessoas, que envolve outros decisores, que envolve outras pessoas que vão participar no resultado dessa negociação. E aí, a dica que as pessoas dão às vezes é a seguinte: olha, faz o que você achar melhor e os outros é que tem que depois se adaptar, né? Acontece muito isso, eu ouvi muito isso de pessoas em posições de liderança. Ah, eu decido o que eu quero e depois os outros têm que entrar, têm que dançar conforme a música, né? Por que eu acho isso complicado? Vamos lá. Limitar o número de pessoas que participam de uma negociação, é claro que assim, é uma negociação do sindicato. Pô, existe o sindicato, existe o sindicato de um lado, existe os representantes dos trabalhadores do outro e existe a empresa do outro lado. Por que vão os representantes dos trabalhadores? Cara, porque não dá para colocar 2.000 pessoas numa sala para fazer uma reunião. Então, muitas vezes, limitar o número de pessoas que participam da reunião é uma questão prática. Você não pode colocar todo mundo, então você vai colocar pessoas que representem ali, tá? Então, quando você está numa negociação em que várias áreas estão. Você está representando outras pessoas, aquela decisão vai impactar a vida de outras pessoas, é importante que você ouça essas pessoas. Você não é obrigado a aceitar tudo que as pessoas fazem e também não é obrigado a implementar, a concordar com tudo que as pessoas falam, tá? Mas é importante que você ouça as pessoas, é importante que você entenda as pessoas, entenda os pontos de vista das pessoas, tá? Porque as pessoas gostam de se sentirem ouvidas. As pessoas gostam de ter a sensação de que participaram das decisões, tá? Isso até é uma questão de motivação e engajamento no futuro. Porque quando as pessoas sentem que elas participaram das decisões, elas entendem que aquela decisão também é dela. Quando ela deu a opinião, quando ela foi ouvida, quando ela se sentiu ouvida, parece que ela tomou aquela decisão junto com você. E isso dá a sensação para ela de que ela tem opção, de que ela tem voz na decisão do que vai acontecer com ela, tá? Então isso é super importante para as pessoas terem a sensação de autonomia. E aí dessa forma, quando o acordo for implementado, e isso é especialmente importante quando a fase da implementação do acordo negociado for difícil, for complicado, for demorado, né, for de longo prazo, é importante que as pessoas se sintam parte da decisão que foi tomada. E isso a gente faz ouvindo as pessoas, ouvindo as opiniões, tá? Então, por essa questão de engajamento e de motivação, acho que já é uma boa justificativa para a gente ouvir mais as pessoas. Outro ponto, e aí conecta com a dica anterior, é que a gente não tem todas as informações. Nem sempre você vai ter acesso a todas as informações. Nem sempre você vai saber de tudo que está em jogo naquela negociação. Você não vai saber tudo que é importante, tudo que é relevante, todos os detalhes daquilo. Então, mais um motivo para a gente ouvir as pessoas. E um outro cuidado, não foca só no seu lado. Ouve as pessoas que estão do outro lado também. O outro lado também tem opiniões, o outro lado também tem os seus interesses, as suas vontades. Então, é importante que a gente ouça as pessoas. As decisões, tomar decisões sozinho, só funciona se você estiver num ambiente não democrático, se você tiver o poder na sua mão, tá? O que é uma coisa
ainda assim é uma coisa extremamente perigosa, porque se as coisas são feitas na base do poder, se as coisas são feitas na base do medo, você pode tomar as decisões e dar as direções, mas isso não garante que as pessoas vão fazer o que você quer, tá? A gente vai falar disso, acho que na próxima dica horrorosa, tá bom? Então, ouça as pessoas, evite tomar decisões isoladamente, evite tomar decisões sozinho, beleza? Pessoal, só lembrando que o chat está aberto, se você quiser ir colocando a sua pergunta lá, fica à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar para dica número 3. Vamos ver qual é a dica número 3. Só lembrando pro pessoal que chegou agora, tá? Dica entre aspas, tá? São péssimas dicas. A gente está falando sobre péssimas dicas, sobre dicas ruins. É tudo que você não deve fazer numa negociação, combinado? Não gosto disso aí não. Isso só aparece depois de uns 2 ou 3 meses. Aí o contrato já vai estar rolando e eles não vão querer mudar e começar tudo de novo. A gente não tem culpa se eles não perceberam. Eu acho que essa é uma das mais bizarras e, acredite ou não, eu já ouvi isso, tá? As pessoas falando assim, não deixa... tem um problema, tá? Existe um problema lá na negociação, no produto, na coisa que está sendo negociada, no contrato. E, gente, é normal as coisas terem problemas, né? Qual produto não tem problema? Qual serviço não tem problema? Né? Muitas das soluções que a gente usa, que a gente compra, que a gente implementa, tem algum tipo de problema, né? Isso não invalida o problema, isso não invalida o produto, isso é apenas alguma coisa que não funciona exatamente como a gente gostaria que funcionasse. Mas são problemas muitas vezes conhecidos, né? Como a gente viu aqui nesse vídeo, a pessoa falando, não mostra isso não. A gente não tem culpa se eles não perceberem, né? Cada um com seus problemas. Só que não é bem assim que funciona numa negociação. A gente deve trocar informações durante a negociação, né? Repara quantas vezes eu volto no tema informações, né? Isso quer dizer que ela é de fato importante, tá? É importante trocar informações e falar de coisas boas e de coisas nem tão boas. É importante falar dos problemas também, tá? E uma coisa que as pessoas confundem muito, em negociação, não existe meu problema e seu problema. Quando a gente está numa negociação, principalmente se for algum tipo de parceria, se for alguma coisa mais de longo prazo, não existe o meu problema e seu problema. O problema é de todo mundo, tá? Em negociação, um problema dele se transforma num problema seu muito rápido, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem culpa se ele não vê. Bom, a partir do momento que você sabe que tem um problema e você não fala, bom, aí você tem culpa sim, tá? Porque igual desenho animado, né? Se você fingir que não viu, o problema desaparece. Não, o problema não vai desaparecer. Se você fingir que não viu o problema, que não sabe do problema, ele não vai embora. Muito provavelmente ele vai piorar, né? Então, é importante que a gente tenha essa transparência com as pessoas. Outro ponto importante é o seguinte, eu não vou falar disso agora, eu vou deixar para falar disso lá no final da reunião, porque aí a gente já vai ter criado uma boa impressão e tudo bem, né? Não vão desistir ali. Só que quando você deixa para falar no final, você perde um tempo precioso de tratar melhor desse problema. Você perde um tempo precioso das duas partes buscarem soluções para esse problema. Das duas partes tentarem encontrar uma maneira melhor de resolver esse problema. E outro ponto importante é que se você deixa para falar desse problema no final, ou se você não fala, se é o outro lado que fala desse problema, fica aquela impressão ruim
que você estava tentando esconder o problema. E você estava tentando esconder esse problema, né? Mas o ponto que eu sempre friso aqui é que quando você falar de um problema não é o fim do mundo, tá? O problema tá lá, o problema existe, né? Quando você fala do problema, quando você tem a iniciativa de falar do problema sem ninguém ter perguntado, você passa uma imagem de honestidade muito forte, tá? Porque você fala de um problema que ninguém sabia, que ninguém imaginava, tá? É claro, eu espero que o problema não seja, olha, esse produto explode às vezes, tá? Espero que não seja nada tão grave assim, né? Isso vale para a pessoa também, tá? Isso vale para você. Isso vale para, por exemplo, na parte da tarde quando a gente fala de salário, isso vale para você. Se você tiver um problema específico, né? É importante que você fale. A partir do momento que você fala de um problema, a pessoa enxerga em você um traço humano, uma característica humana. Você se humaniza mais. Você mostra a sua falibilidade. As pessoas não são perfeitas, né? E quando você deixa aquilo claro, a outra pessoa se aproxima mais de você. A outra pessoa começa a te ouvir de uma maneira mais transparente, mais clara, tá? É claro que você não vai chegar para a pessoa e falar assim, eu roubo. Não, né? Espero que você não roube, né? Mas é sempre importante que a gente seja transparente nessas coisas. E dentro da negociação, quando é uma negociação entre empresas, é importante que isso fique claro desde o início. É importante que esses pequenos empecilhos sejam tratados de uma maneira transparente. Isso dá um grau de profissionalidade e de confiança enorme, tá? Você vai ter mais abertura para a pessoa vai te olhar de uma maneira diferente. É diferente dela descobrir lá no meio, por exemplo, ou tipo, depois que tiver assinado o contrato, ou quando as negociações estiverem muito mais avançadas, ela descobrir aquilo e falar, poxa, por que você não me falou disso no início? Por que você não me falou disso antes? Né? Cria uma situação ruim, dá uma sensação ruim para a pessoa que está do lado de lá. Porque vai falar, pô, ele estava escondendo isso de mim. O que mais ele está escondendo? Né? O que mais será que ele está escondendo? Então, isso pode prejudicar o relacionamento de uma maneira, às vezes, até irrecuperável, tá? Então, é importante que a gente tenha espaço para falar dos problemas, que a gente tenha essa disposição e esse desprendimento de falar de problemas, ok? E vamos fechar agora com uma que realmente fecha com chave de ouro aqui essa série de péssimas dicas sobre negociação. Eu sei que eles não vão conseguir cumprir esse prazo, mas tem uma multa pesada aí no contrato e eles vão ter que pagar. Olha que coisa bizarra, né? Eu realmente ouvi isso de uma pessoa. Eu ouvi e a pessoa assim se achando muito esperta de falar um negócio desse, né? Qual é a situação? Tá exigindo, tá propondo alguma coisa que sabe que o outro não vai poder cumprir, né? E por alguma razão o outro tá aceitando a condição, tá achando, não, a gente vai se esforçar, a gente vai fazer, a gente vai dar conta de entregar. Isso é muito comum em serviço, né? Isso é muito comum em TI, né? A empresa, até porque é muito comum em situações em que é muito difícil prever os prazos, em que é muito difícil você dar uma previsão correta, dar uma estimativa correta, né? Porque principalmente em trabalho criativo ou em trabalho que envolve planejamentos mais abstratos, é muito difícil a gente fazer a gente dar uma previsão concreta, né? Porque muitas coisas acontecem no meio, muitos imprevistos acontecem, igual reforma, né? Reforma é uma caixinha de surpresas, né? A minha esposa é arquiteta, então eu acompanho ela quando vai dar orçamento de reforma. O cliente quer um orçamento na ponta do lápis e não tem como dar.
Às vezes você derruba uma parede, vem toda a parte elétrica junto. Às vezes você abre um buraco no chão, o encanamento está lá. Né? Então é muito difícil. Você tem uma fossa entupida. Então, algumas previsões são muito difíceis de serem feitas. Mas as pessoas querem se enganar e quer que alguém tire um número da cabeça. E pior ainda, quer que essa pessoa se responsabilize por esse número. E aí você cria essas aberrações, né? Você cria esses contratos que são puramente fantasiosos, que são ficções, né? Que não tem nenhuma base de realidade, tá? Então, o ponto aqui que a gente tem que entender é que contratos não são instrumentos mágicos. Ah, eu vou fazer um contrato, eu vou assinar um contrato com a empresa e aí a empresa vai ter que cumprir esse contrato. A empresa vai ter que, porque tá no contrato, aquilo vai ter que virar realidade. Gente, um contrato não é um prompt de inteligência artificial, que você escreve o negócio ali e sai o troço pronto do outro lado. Não é assim que funciona. Não são instrumentos mágicos, tá? E acho que a coisa mais bizarra que essa dica fala é a seguinte: ah, não, porque tem uma multa pesada ali e eles vão ter que pagar, né? Como assim? Em primeiro lugar, multa não garante a sua operação. Tá? Então imagina que esse contrato seja de fornecimento de matéria-prima. Ah, ele tem que me entregar, sei lá, 5 caminhões de papel até final do mês. Se ele não entregar, ele vai ter que me pagar uma multa de 100 mil reais. Beleza. Aí chega no final, não entrega. Mesmo que pague a multa, eu não acredito que eu vá pagar multa, porque repara uma coisa, multa, pô, você ainda vai ter que brigar na justiça, a empresa vai quebrar, a empresa vai fechar, você vai levar anos, anos e anos para receber essa multa. E você precisa do papel naquele dia, porque se você não tiver o papel, você não imprime, sei lá, os livros, o jornal, sei lá o quê. E aí, é você que não vai cumprir o seu acordo com o seu contrato, com o seu cliente. Então, e aí é você que vai pagar a multa para o seu cliente. Então não adianta a gente achar, ó, coloquei uma multa aqui no contrato, pô, pesadíssima. Eu me lembro de uma situação, eu trabalhava numa empresa, eu era estagiário lá na empresa, tinha acabado de começar a minha carreira profissional, e essa empresa, ela ficava lá no Rio, né, num prédio, o prédio era muito grande. E essa empresa, ela tinha alugado o prédio inteiro, mas ela só usava metade do prédio, né? E aí ela começou a sublocar outras áreas do prédio para comerciantes, enfim, para outras pessoas, né? E aí eu me lembro uma vez, o dono da empresa, ele chegou lá na empresa contando vantagem, assim, eu sou muito bom e tal, eu sou um excelente negociador. Olha de onde vêm as péssimas dicas, né? Eu sou um excelente negociador e tal. Vocês imaginam que eu consegui alugar aquela salinha lá embaixo por X mil reais, tá? Imagina o seguinte, o prédio era alugado, eles alugavam o prédio, né? Imagina que eles pagassem 100 mil reais pelo aluguel do prédio, tá? O prédio inteiro, o aluguel era 100 mil reais. Aí ele alugou uma salinha que não devia ser 5% da área do prédio. E alugou essa salinha, por 20 mil reais. Então, alugou uma área de 5% da área total por 20% do aluguel total, né? E chegou lá se vangloriando, falando, nossa, eu sou demais, eu sou muito bom e tal, não sei o quê. E eu me lembro que era uma academia. Então, uma academia começar o mês com um aluguel de 20 mil reais ia ser um negócio complicado, né? E aí eu, na minha inocência, mas as pessoas inocentes fazem as perguntas que ninguém tem coragem de fazer, eu perguntei para ele, nossa, mas será que ele vai conseguir pagar esse aluguel? E aí ele me falou, isso é problema dele, não é problema meu, né? Lembra que eu falei também que em negociação o problema dele se transforma num problema seu muito rápido? Muito bem, o que aconteceu? O primeiro mês do aluguel o cara pagou, o segundo mês ele atrasou e o terceiro mês ele quebrou. Então um problema que era dele virou um problema teu rapidinho. E contrato, desculpe, o cara abriu e fechou a empresa, você nunca vai receber esse dinheiro. Essa multa, esquece que você nunca vai receber. E outra coisa, você não faz um contrato pensando na multa. Você não deixa o seu filho
Você não fala que vai botar a criança de castigo para botar a criança de castigo. O castigo é uma ameaça para que a pessoa cumpra aquilo que ela prometeu. Então, se o filho não estudar ou não arrumar o quarto, vai ficar de castigo. Mas o objetivo não é deixar a criança de castigo, né? Eu espero que não seja. Ah, não, meu objetivo de vida é deixar meu filho de castigo. Não, o objetivo é que ele estude, é que ele coma a porcaria do brócolis ou que ele arrume o quarto. Não é deixar de castigo. Então, muitas vezes no contrato a pessoa perde o foco disso. O que eu quero aqui? O que eu quero conseguir aqui? Né? Não é receber a multa. O meu objetivo não é receber a multa, tá? Então, a multa, ela tá tentando consertar um acordo capenga, um acordo que não para em pé. Então, o acordo já era ruim e aí a pessoa fez um contrato pior ainda. O grande problema aqui, e tem uma outra questão no contrato, é que assim, às vezes a pessoa começa a exigir um contrato ultra detalhado, prevendo, ó, em caso de terremoto, pô, cara, tu vai botar caso de terremoto, né? E aí o contrato começa a trazer à tona uma série de desconfianças de lado a lado, né? E uma coisa que eu costumo dizer também é que desconfiar de todo mundo às vezes é tão ruim quanto confiar em todo mundo, porque cria um clima ruim. Quando você começa a desconfiar da pessoa, a pessoa do lado de lá começa a desconfiar de você também, começa a ficar ressentida. Não é legal isso, não faz bem pro relacionamento. Em negociação, relacionamento importa muito, relacionamento é muito importante. Então a gente precisa cuidar disso, sempre disso, né? Ok, então Rodolfo, vamos fazer um contrato de 6 linhas? Não, não é isso. Mas vamos achar um equilíbrio, né? Vamos ver onde é que a gente consegue encontrar o meio termo, tá? Então, alguma coisa muito detalhada e cheia de multas deixa muito claro que as partes não estão confiando umas nas outras, tá? Como eu falei, a multa não vai garantir a sua operação. Que eu saiba, tá? Outro ponto importante é que multa também não educa. A multa, muitas vezes, não faz a pessoa querer aprender e querer fazer a coisa certa. A multa faz a pessoa querer evitar a multa. E são duas coisas muito diferentes, né? Você não está andando na velocidade que tem que andar. Você está olhando onde tem radar para diminuir a velocidade ali, né? Você não está te educando a andar na velocidade porque isso é importante, porque isso reduz a velocidade. Está te educando, pior, a dirigir procurando o radar. Você presta menos atenção no que você está fazendo, você fica prestando só atenção no radar e às vezes você bate por causa disso, né? Porque está procurando, ou dá uma freada brusca, o carro de trás bate em você. Então, a multa em si, ela não educa. Ela faz com que as pessoas tentem evitar a multa. E às vezes elas fazem isso na base da mais pura pilantragem, né? O que não é nosso objetivo. Então, e além disso, como eu falei antes, nenhuma empresa, a multa não vai resolver o seu problema. Se você não receber o caminhão de matéria-prima do seu fornecedor, receber uma multa dele não vai fazer a sua fábrica funcionar, né? E então receber a multa não vai resolver os seus problemas. Eu acho que a única empresa que sobrevive de multa é exatamente a CET, né? Quem vive de multas é a companhia de trânsito. E lembrando que os contratos não são exatamente as melhores coisas para a gente recorrer. Mas é importante que a gente tenha um contrato. Normalmente, as pessoas só lembram que não fizeram um contrato quando precisam dele, né? Uma frase que eu costumo repetir diz que contratos são instrumentos de guerra escritos em tempos de paz. Você só usa o contrato quando você tem um problema. Mas é importante que você escreva esse contrato antes de ter o problema, né? Ah, Rodolfo, mas eu faço muito negócio com um amigo, com parente. Principalmente com amigo e com parente, tá? E assim, não é porque
amigo e parente é caloteiro, parente vai dar calote. Não é isso. Nem todo parente que a gente tem é igual aquele teu cunhado que está te devendo dinheiro até hoje, né? É, o que eu falo para a gente ter contrato é com amigos, por exemplo, é que o contrato serve para proteger a amizade, tá? Então é o seguinte, se você fez um negócio com um amigo, com um parente e chega lá na frente deu um desentendimento, uma briga por causa de alguma coisa, por causa de algum detalhe, se tá lá no contrato, não tem por que brigar. Fala, ó, tá aqui, ó, a gente tá aqui, isso aqui tá definido, a gente assinou, então tá aqui. E aí, idealmente, os dois vão olhar e falar, realmente, tá certo, tem razão, é assim que funciona, é isso aí que deve ser, né? Então, entre amigos e parentes serve para proteger a amizade, tá? Então eu sempre falo, lembre de fazer um contrato, não deixa para lembrar que não tem contrato só lá no final. Acho que fica incompleta a negociação se você não tem contrato, tá? Então sempre procure fazer um contrato. Olha a coincidência, o Mark apareceu aqui de volta e eu tô chegando exatamente, esse é meu último slide. Eu tô chegando aqui no final das 4 péssimas dicas que eu dei para vocês sobre negociação. As piores coisas que eu ouço por aí, tá? Então, só recapitulando, não trocar informação, dizer que o segredo é a alma do negócio. Compartilhe a informação sim, gente. É importante isso para a gente ter, para a gente criar nossas alternativas, para a gente saber o que a gente está negociando, né? A segunda dizia para a gente tomar as decisões sozinhos. É importante ouvir as pessoas, porque quando as pessoas se sentem ouvidas, elas se sentem mais donas daquilo que foi decidido, né? A terceira dizia para a gente não falar de problema durante uma negociação. Tem que falar sim, se o problema existe. Não adianta ignorar o elefante na sala. Ele não vai sair dali porque você não está olhando para ele, né? Vou fechar o olho, vou fazer que nem um avestruz e enfiar a cabeça dentro da terra. Não adianta, o problema não vai sumir, muito provavelmente ele vai piorar. E o último ponto é que contrato não é uma bala de prata que resolve qualquer coisa e até mata vampiro, né? Contrato, ele só vai ser bom se o acordo for bom. A qualidade do contrato está atrelada à qualidade do acordo. Se o acordo for ruim, o contrato vai ser ruim também e não vai dar jeito em nenhum problema que tiver que aparecer depois da assinatura. Legal? E aí, Mark, temos Excelente, comentários, Rodolfo. dúvidas? Temos sim. A gente está chegando aqui no fim, mas eu acho que dá tempo de deixar 2 perguntas para você. Se você conseguir responder, a gente sabe que negociação é um assunto muito amplo, né? E a gente não Sim. vai esgotar, muito pelo contrário, todos os assuntos que envolvem negociação em 1 hora, apesar de a gente ter tido aqui um resumo e 4 dicas incríveis aí para a gente poder levar como aprendizado. 4 Mas eu dicas queria deixar horríveis, duas. né? Oi? 4 dicas horríveis. Então, horríveis, mas bem elaboradas e bem explicadas depois para mostrar, né, o que não fazer numa negociação. Mas eu queria trazer Aham. 2 temas. Um você já falou, mas eu acho que é tão relevante e eu queria deixar aqui como pergunta. Como é que você descobre o interesse das outras partes? Porque a negociação passa por isso, né? Você falou um Uhum. pouquinho lá de compartilhar informações, de fazer perguntas. Consegue elaborar um pouquinho mais esse assunto? Claro, a primeira, a primeira forma e a forma mais direta talvez seja perguntando, né? Então acho que não tem nada errado de perguntar para a pessoa o que que ela vai fazer, o que que ela pretende fazer, por que que ela precisa daquilo, como é que ela vai usar aquilo, né? Dependendo das. Porque, repara uma coisa, no caso da laranja, e eu ouço muito das pessoas falando isso, é o seguinte: nossa, mas quando eu vejo alguém comprando laranja, é óbvio que é para fazer suco. Tanto não é óbvio que não era para fazer suco, né? Então é importante entender por que que a pessoa está comprando o que está comprando. A gente não pode partir do princípio que todo mundo tem o mesmo objetivo no mundo. Muitas vezes, porque olha a coisa interessante. Às vezes a gente encontra interesses diferentes e quando as pessoas têm interesses diferentes, a gente consegue alternativas melhores. Quando eu entendi o que a outra pessoa ia fazer com a laranja, eu encontrei uma alternativa melhor que dobrava o meu lucro, tá? Então, entender o interesse da pessoa, você pode perguntar por que que você quer isso, o que que você vai fazer com isso, tá? E é legal porque você começa a desenvolver
esse relacionamento. Se você não tiver relacionamento, procura dar uma stalkeada na pessoa, não custa nada, né? Hoje as pessoas tem coisa que você não precisa nem perguntar, é só sair nas redes sociais da pessoa que você vai entender. Quando é empresa, saber quais são as intenções da pessoa, tá? Mas na maioria das vezes, fazendo boas perguntas, você consegue descobrir, tá? É a diferença entre saber o que a pessoa quer e por que a pessoa quer, tá? O que ela vai fazer com a parte dela, o que ela pretende fazer com a parte dela. Excelente, Rodolfo. E para a gente encerrar, você pode falar um pouquinho de qual a importância do planejamento numa negociação? Certo, certo. O planejamento, Omar, que eu acho que em tudo aquilo que a gente faz, é importante a gente entender é, qual o resultado final a gente está buscando, tá? Então, eu falo muito isso, por exemplo, quando eu tô treinando times de vendas, né? E aí eu vou a campo com a pessoa, eu vou sair a campo com a pessoa, vou visitar um cliente com aquela pessoa. Aí eu pergunto para ela, tá bom, o que você vai conversar? Qual é o seu objetivo da visita? Quando terminar a visita, o que você espera ter resolvido? Muitas vezes eu vejo uma cara de paisagem. A pessoa não sabe. Então, se você não sabe, para que você vai visitar? Você não sabe o que você vai fazer, você vai bater papo, vai tomar café, né? O planejamento, ele te ajuda a, primeiro, a definir um objetivo. Todo planejamento, ele precisa começar com a definição do objetivo. E muitas vezes, quando você começa a pensar no planejamento, é que você percebe que você não tem um objetivo definido. E se você não tem um objetivo definido, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, você não entende onde você vai. O planejamento é importante para você entender quais os recursos que você tem disponíveis e quais as suas restrições. E daí você entender se com aqueles recursos e as restrições você vai conseguir chegar lá. Também é importante por uma questão de tempo, você saber quanto tempo você tem para aquilo. Se você tiver muito tempo, você consegue se planejar melhor, você consegue executar melhor as coisas. Às vezes, se você não tem tempo, você vai acabar tendo que partir para uma solução subótima. O planejamento na negociação, normalmente, é a parte que as pessoas menos se dedicam, tá? Por uma questão puramente didática, eu divido uma negociação em planejamento, sondagem, barganha e fechamento, tá? Essas 4 etapas, elas acontecem não necessariamente de uma forma linear, tá? Mas elas tipicamente você passa por todas elas. E o planejamento, que é a parte mais importante, é o que as pessoas dedicam menos tempo. É no planejamento, por exemplo, que você vai pensar nas suas alternativas. Ah, legal. Que alternativas eu tenho aqui? Que alternativas eu posso escolher? O que eu faço se eu não conseguir? Qual é o meu plano B? Então, o planejamento, ele te dá uma visão melhor, não só do que você pode atingir, do que você pode conseguir, o que você pode buscar, mas também da probabilidade de você conseguir aquilo, dos recursos que você vai precisar, incluindo aí dinheiro, tempo, outras pessoas. Então te dá uma visão melhor, é sempre muito melhor do que ir no Vai Corinthians, né? Vamos ver o que acontece, vamos ver no que dá. E eu vejo que muita gente entra em negociação desse jeito, sem ter nenhum planejamento. Talvez seja a 5ª dica horrorosa pra gente, para quem sabe a gente fazer aí no próximo evento, numa próxima oportunidade, trazer mais dicas. Eu tô vendo o pessoal falando que gostou aqui. Conta pra mim o que vocês acharam da dinâmica. Conta pra mim o que vocês acharam desses vídeos aí. Isso é um bom ponto de partida pra gente falar de coisas boas. E mais ainda, eu queria saber de você, Mark. Você já ouviu esses conselhos? Você já deu esses conselhos pra alguém? Já ouvi muito, Rodolfo, mas depois de te conhecer, não dou mais esse conselho para ninguém. Fica tranquilo. Legal, bacana. Rodolfo, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar esse conhecimento incrível com a gente. O objetivo desse bate-papo, dessa palestra, era despertar essa curiosidade, esse interesse, e trazer esses insights sobre negociação, que é um tema, como a gente falou no início, fundamental em vários aspectos da vida e da carreira.
Falando de planejamento, acho que a gente tem um checklist de negociação lá no ambiente de negociação do Emprega que pode ajudar e dar um guia para quem quiser trabalhar e planejar a negociação. Queria deixar aqui também o convite e agradecer aí os elogios do Bruno, achei ótimo, bom dia a todos. A Luellen fala que adorou, que a negociação ainda é um tabu, né, que em alguns ambientes parece que é feio ou errado negociar, mas que no fim do dia a gente está sempre negociando, é exatamente isso, né? E como conduzir Boa, isso de uma Noellen, boa. forma bacana, é um pouquinho do que o Rodolfo trouxe aqui, a Noclé elogiando, o Clécio também elogiando. Legal, agradeço mais uma vez a participação de todos. E às 4 da tarde, o Rodolfo volta para falar de um tema que é fantástico, que é negociação de salário. E aí ele vai trazer aspectos que transbordam a questão do valor, né? Que é uma negociação que ultrapassa o valor monetário de dinheiro que você está ganhando. E eu tenho certeza que vão ser dicas e ensinamentos que você vai levar para a vida toda, né? E vai lembrar lá na frente em momentos chaves que você precisar negociar o seu salário. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Rodolfo, estamos começando o dia aqui com chave de ouro, né? Começando super bem, e aí a gente volta às 4. Aproveitem esse momento até às 4 da tarde, passeiem pelo Emprega, pelo ambiente de negociação, visitem também as empresas, tem muitas vagas lá disponíveis e aguardamos todos aqui às 16. Legal, pessoal, obrigado. A gente espera vocês às 4 horas aqui, viu? Tô guardando os nomes aqui, quero ver vocês de volta aqui às 4 horas. Um abraço a todos.